Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos bênçãos de paz, de alegria, de prosperidade, de avanço, de rompimento, de conquista e de saúde. No nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera sobre nós a vida extraordinária. Eu profetizo, Pai, sobre a vida dessa pessoa, bênçãos sobre a vida espiritual dela, bênçãos sobre a sua família, bênçãos sobre as suas finanças, bênçãos sobre a sua alma, sobre as suas emoções, bênçãos sobre seus relacionamentos, bênçãos sobre sua saúde e bênçãos de justiça e livramento. Colocamos diante de Ti, Pai, cada pedido de oração, e profetizamos a vida extraordinária. Declaramos céus abertos, os céus do favor do Senhor sobre a vida dessa pessoa. E eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor derrame graça e favor sobre a vida dela, sobre sua família e sobre tudo que estiver ligado a ela. No nome poderoso de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder, Pai. E aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado agora. No nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde total e completa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Estamos hoje no segundo dia da nossa oração e jejum da vida extraordinária. E estamos apresentando a Deus os nossos pedidos de oração. Você pode encher de pedido de oração em cada uma dessas lacunas aqui. Tenho certeza, como está escrito na palavra de Deus, aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate abre-se-lhe-á. Mas eu gostaria muito que você fizesse um propósito de oração na sua vida, que você não falhasse, nem às 6 da manhã, nem às 18 horas. Quer ver resultado na sua vida? Quer ver resultado? Ore, persista, clame, faça um compromisso não comigo, mas um compromisso com o Senhor. Talvez muitos de vocês nunca fizeram um propósito de ser fiel sem quebrar. E mesmo que você não consiga estar ao vivo comigo algum dia, depois você ora, mas não quebra nem um dia. Firmes no propósito. E mais um detalhe, o tanto de pedido que você colocar aqui vai ser o tanto de compartilhamento que você vai fazer. E você que está entrando aqui pela primeira vez nessa oração, baixe essa planilha gratuita. Está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Baixe a planilha. Baixe e coloque seus pedidos de oração e vamos apresentar juntos em uma só fé, em concordância. Esse é o tipo de oração em concordância que nós estamos fazendo. Por isso, se coloque diante de Deus em fé e veremos milagres. Eu tenho dito que a oração é um poderoso motor para romper, mas o jejum é como colocar um segundo motor para ir rompendo. Por isso eu convido você a estar nesses 21 dias junto conosco aqui em oração. E olha só os testemunhos que nós temos recebido. Eu recebi o testemunho da Maria e ela escreveu assim: a paz. Eu e o meu esposo participamos diariamente às 6 e às 18 horas de todos os propósitos de oração. E hoje viemos aqui agradecer. Meu esposo foi curado de um câncer na boca. Agradecemos pelas orações. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Câncer na boca. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu estou aqui para afirmar: Jesus Cristo está vivo. Ele cura, Ele opera maravilhas, Ele cura, Ele opera maravilhas. Por isso, fique firme no propósito de oração, porque você verá milagres.
Amém? E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e entre nesse propósito de oração. Eu peço que o tanto de pedidos que você tem aí, você compartilhe pelo número de pedidos. Tem 10 pedidos? Compartilha com 10. Seja generoso, semeie a palavra de Deus, semeie a oração para cada pessoa da sua vida, do seu convívio. Eu creio, isso vai voltar para você em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, 4 verdades que libertam a alma. Mas antes disso eu quero ler o Salmos 32 para você. Eu gostaria que você recebesse essas palavras, o Salmos 32, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Essas 4 verdades que eu vou ministrar, baseado aqui nesse salmo, libertam a alma de uma pessoa. A primeira verdade é: força de vontade não vence o pecado. Por mais esforço que você faça, não é a disciplina que te liberta, é a rendição. Nós precisamos nos render a Deus. Se você está num pecado, num erro, você acabou se enroscando num vício e você não consegue sair disso, mesmo se esforçando. Se você se render totalmente a Cristo, Ele vai te dar o poder para você sair desse poço de lama. Ele vai te dar o poder para você se libertar desse pecado, dessas coisas nojentas que têm prendido os teus olhos, que têm prendido o teu coração. As pessoas querem ser libertas, sabe, fazendo N coisas de esforço humano, de esforço próprio. Eu reconheço, sabe, o seu esforço, eu reconheço o tanto que você tem se entregado, mas eu quero lhe afirmar em nome de Jesus que não se trata de esforço, se trata de rendição. Renda-se totalmente a Jesus Cristo. E quando isso acontecer, o pecado não vai ter mais poder sobre a tua vida. Os vícios não vão ter mais poder sobre a tua vida. As coisas erradas que você entrou não vão ter mais poder sobre a tua vida. Tem gente que, por mais que lute contra o pecado, está sempre caindo, vez após vez, e se sente um derrotado, porque não consegue vencer o pecado. Mas existe alguém que já venceu o pecado, e esse se chama Jesus. E se você se render totalmente a Jesus Cristo, você vai conseguir se libertar desse caminho errado, você vai conseguir sair do meio disso que você entrou. Eu quero que você entenda, só quando você reconhece a sua total dependência de Cristo, é que o pecado perde toda a força que tinha sobre a tua vida. O pecado não vai mais enlaçar a tua alma. A segunda coisa que você precisa se libertar, essa é uma verdade, segredos que adoecem a alma. Tem gente que guarda por muito tempo, e como disse Davi aqui nesse salmo, enquanto me calei, os meus ossos envelheceram. Quando você guarda um segredo dentro de você, quando você guarda uma mentira dentro de você, quando você encoberta algo, sabe? Você está envelhecendo por dentro. Você está ficando cada vez mais fraco. Por isso você não pode guardar segredo.
do teu marido. Você não pode guardar segredo da tua esposa. Você não pode manter o seu coração em coisas erradas. Aí você diz, não, mas eu tenho vergonha de falar com alguém sobre isso que eu vivi. Eu tenho vergonha de falar com alguém. Eu quero dizer para você, liberte-se hoje. Abra seu coração. Enquanto você mantém esse segredo, você adoece. A terceira coisa, confissão é o caminho da cura. Davi só foi restaurado depois que se abriu diante de Deus. Não é justificando que você será livre, mas é confessando. A transparência destrava o acesso à rota que o Pai quer mostrar para você. Às vezes o caminho está encoberto porque você está guardando um segredo no coração e isso está adoecendo tua alma. E a quarta coisa, e aqui eu encerro, só corações limpos podem ser guiados por Deus, podem ser guiados pela voz do Espírito Santo. A bênção da transparência é viver sob os olhos de Deus. Quando há comunhão, há direção. O Espírito Santo guia aqueles que se arrependem e decidem andar na sua luz. Se você fizer isso, você verá o Espírito Santo te guiando de uma forma sobrenatural. Receba essa palavra, receba essa instrução do Espírito para a tua vida. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma mulher que está aí me ouvindo e eu vi uma data. Eu vi a data 13 de junho, há uma pessoa que faz aniversário nessa data. Deus vai te ajudar no teu comércio a você romper e vai te ajudar a colocar em dia tudo aquilo que está pendente. Está vindo provisão de Deus para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa que está me ouvindo, que é de Duque de Caxias. Deus te visita nessa hora. Há uma liberação de Deus sobre ti. E essas pontadas que você sente, essas dores no teu corpo, o Senhor está removendo agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu quero também falar com a Flávia Simões. Flávia Simões, Deus te visita agora, Flávia, no nome de Jesus, e abre uma porta, aonde essa porta havia um combate espiritual para que ela não fosse aberta. O inimigo está sendo derrotado agora, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem: mal, sai do caminho da Flávia Simões, no nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero também lhe convidar. Hoje nós temos academia aqui no Global e treinamento profético. Ontem foi incrível, foi maravilhoso. E hoje eu estarei ao vivo dentro da academia aqui no Global e depois eu vou tirar um tempo longo respondendo perguntas, dando direções, porque amanhã eu não vou poder fazer a mesa de conselhos. Amanhã eu estarei em viagem para Ribeirão Preto, onde nós teremos um evento, lá junto com meu amigo Arão Henrique Xavier, da Prosperity Church. Eu estarei junto com eles, se Deus me permitir, amanhã à noite. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que ainda não baixou a planilha da oração da vida extraordinária. Aqui, na verdade, é um grande pedido de oração a Deus. É um grande pedido de oração a Deus. E eu quero pedir para você, baixe a planilha. Se não conseguir baixar a planilha, pega uma folha em branco e faz 7 áreas, como está aqui, certo? E coloca seus pedidos de oração em nome de Jesus e nós vamos clamar logo, logo, em nome de Jesus. Amém? Salmos 91, e eu quero pedir para você, compartilha com o número de pedidos que você tem. Amém? Se você tem 10 pedidos, compartilha com 10. Você tem 20 pedidos, compartilha com 20. Tem um pedido, compartilha com 1. Glória a Deus. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega teus pedidos de oração. Estamos no segundo dia. Hoje eu vou ter live às 9 da manhã, 9h45 vou estar ao vivo na academia. Se você quiser se tornar meu aluno, vai lá no meu site e hoje mesmo entre e participe do módulo mais importante da academia, que é o treinamento profético. Ontem foi fenomenal e hoje não será diferente. Amém? E às 18 horas temos a nossa oração da noite. Vamos levantar o clamor agora. Pai, em nome de Jesus, em uma só fé, em um só Espírito, eu apresento diante de Ti essas 7 áreas da nossa vida. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. Eu oro para que a sua vida seja cheia de Deus. E eu profetizo, Pai, bênçãos sobre a vida espiritual, bênçãos sobre a vida familiar, bênçãos sobre a vida financeira, bênçãos sobre o emocional, bênçãos sobre os relacionamentos, bênçãos sobre a saúde. E eu digo a toda enfermidade física ou emocional, Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, a vergonha, e nós colocamos sobre Ele agora. Nós colocamos na fé, a fé que nós temos, nós colocamos nele. Jesus Cristo cura, e toda enfermidade, que seja agora, em nome de Jesus, desfeito todo o mal, que renda-se diante do poderoso nome de Jesus Cristo. Nós declaramos saúde no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. E profetizamos justiça de Deus contra a injustiça. E que todo laço do passarinheiro seja cortado. Senhor, dá livramento para essa pessoa, dá livramento para a sua casa, dá livramento para o seu lar. No nome poderoso de Jesus Cristo, que essa pessoa seja livre, que a mão do Senhor seja sobre ela. Eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família e declaro que o dia de hoje será um dia de milagres. Eu quero declarar que a tua alma está liberta, liberta de toda a opressão, de todo o peso espiritual. Ser livre, ser abençoado no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Até logo mais. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, prosperidade, avanço, crescimento, justiça total de Deus. Que tudo aquilo que estiver parado sejam processos, seja documentos, seja o que for, até mesmo injustiça nas portas, que seja visitada agora pela justiça do nosso Deus. Uma justiça total na tua vida, em todas as áreas, no nome de Jesus Cristo. E também profetizamos salvação em toda a tua casa. Que todos, dentro do teu lar, tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Que eles conheçam a Cristo, que eles conheçam o Evangelho, que eles sejam cheios da presença de Jesus. Que dentro da tua casa haja amor em abundância, haja alegria em abundância, que dentro da tua casa haja provisões necessárias, não só para você viver, mas também para você abençoar. Eu oro em nome de Jesus e declaro também saúde a todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, que haja cura, cura total e cura completa. Meu Deus, livra eles do mal, livra eles da cilada de Satanás, do engano das trevas, de todo tipo de projeto do inimigo, que caia por terra toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária e obras de inveja contra essa empresa, contra a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para os teus filhos, dá graça para a vida deles,
dá graça, dá favor para a vida deles, no nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Espírito Santo, afasta toda pessoa, Senhor, que estiver trazendo atrapalhos para essa vida, que está trazendo confusão, pessoas enviadas pelo inimigo, afasta e conecta ela às pessoas certas. Apresenta para ela, Jesus, os teus amigos. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Também oramos por céus abertos, oramos para que o Senhor renove nossas forças, renove nosso ânimo, oramos para que o Senhor nos fortaleça, porque no Senhor somos fortes. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, colocamos essa semana diante de ti, consagrando cada dia dessa semana, cada hora, cada segundo dessa semana, consagrando cada milímetro da nossa vida a ti, te pedindo, Senhor, guarda-nos na entrada e na saída, guarda-nos em nossas decisões, nos dê sabedoria especial para vencermos também os nossos desafios e vencermos aquilo que se coloca no nosso caminho. No nome de Jesus Cristo, Pai, venceremos, conquistaremos debaixo da presença do nosso Deus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso baluarte. Não dependemos de nós mesmos, dependemos do Senhor e da força do seu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Que alegria estar aqui. Estamos ao vivo, exatamente, ao vivo, em pleno domingo, porque cremos no poder da oração. Cremos no poder de Jesus Cristo. Você que está aqui junto comigo, que se desafiou inclusive para colocar o seu relógio para despertar, para estar aqui no domingo, eu quero dizer para você que a sua busca, a sua entrega não é em vão. A sua busca e a sua entrega não é em vão. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes está muito fácil para a gente buscar, porque a gente busca só quando dá. Mas quando nós entregamos a Deus o nosso tempo, entregamos a Deus mais da nossa vida, os resultados dessa entrega, os resultados de fazer mais, de fazer além da sua zona de conforto, eles são poderosos, eles são duradouros. Por isso eu agradeço a Deus de que cada um de vocês que ora aqui junto conosco está aprendendo a colocar Deus na frente da vida de vocês. Você vai ver, escuta isso que eu estou te dizendo, você vai ver no seu caminho, você que está orando mais, está se entregando mais, você vai ver a glória de Deus aí. Amém? E quando eu estava aqui começando a oração, senti uma dor bem aqui nessa região da palma da mão, sabe? Uma dor forte aqui. Seja você quem for, que está com dores na sua mão, ou que está com algum tipo de problema aqui, não sei se machucou, se fraturou, eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Jesus Cristo dá saúde. Receba aí em nome de Jesus cura, milagre sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi. O testemunho é do Júlio e ele escreveu assim: a paz do Senhor. Eu quero compartilhar o testemunho de uma amiga chamada Vera. Desde 72, ela sofria com inflamações nos ouvidos, estava em tratamento, mas sem resultados. Durante a campanha da Carta para Deus, o Senhor revelou e orou e ela tomou posse e foi curada. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando sua vida e seu ministério. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu achei muito bonito o testemunho de uma mulher. Ela fez vários exames,
havia feito vários tratamentos e continuava com zumbido no ouvido. Sabe, tem muita gente que tem esse tal de zumbido no ouvido. E ela, sabe, buscando tratamento aqui, buscando tratamento ali. Aí ela recebe um compartilhamento de uma oração e bem, sabe, no momento que ela clicou para ouvir a oração, eu estava na oração final. E o Senhor me mostrou isso, um zumbido no ouvido na hora da oração. Aí ela parou ali, orou comigo. Quando terminou a oração, ela foi fazer as coisas dela. Antes de dormir, ela reparou que não estava mais com aquele zumbido no ouvido. Dormiu. No outro dia, não teve mais aquele zumbido. No outro dia também, no outro dia também, no outro dia também. Está curada. Já fazem alguns meses que ela, sabe, está completamente curada. Jesus cura. Jesus cura. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Jesus cura. Amém? É nisso que eu acredito. Ele cura. Nós não curamos ninguém, mas Ele sim. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é 7 formas para você ser cheio do Espírito Santo todo santo dia. Ser cheio do Espírito Santo não é a mesma coisa que ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência com uma transferência. Como assim? Experiência com transferência. O batismo no Espírito Santo, você é cheio de Deus naquele dia e você recebe algo que é chamado de batismo no Espírito Santo. E nesse batismo no Espírito Santo, você recebe um dom. Toda pessoa que é batizada no Espírito Santo recebe esse dom, que se chama o dom de línguas estranhas. Podem falar o que quiserem, que isso é invencionice, que isso é não sei o que. Não, isso é um dom. É o dom de línguas estranhas. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Não tinha curso teológico, não tinha conhecimento, sabe, de nada. Vim do mundo. Então não fui criado dentro de uma igreja evangélica, mas com 15 anos de idade eu tive essa experiência. Eu acredito no dom de línguas. Inclusive, para você que quer ser batizado no Espírito Santo, essa experiência, ela não é uma experiência, sabe, que é só para um grupo de pessoas. Não, é para você também. Você precisa buscar isso. Você precisa buscar o batismo do Espírito Santo. Agora, mesmo que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, aliás, que ela seja batizada no Espírito Santo, que ela fale em línguas estranhas, não significa que ela esteja cheia do Espírito Santo. Tem muita gente, sabe, que ora em línguas, mas não está cheio de Deus. Por que não está cheio de Deus? Porque o dom que ela recebeu vai fluir, independente dela estar alinhada com Deus ou se ela estiver em pecado. Vai fluir porque é um dom. O dom flui. É isso que eu quero que você entenda. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa que, sabe, ela transborda Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela ama servir as pessoas, ela ama orar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus está sempre alinhando a sua vida com Deus, com a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fala mal dos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está alinhada com o céu. É uma pessoa que ouve a Deus. É por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo e transbordar de várias maneiras, principalmente nas pessoas que estão ao nosso redor. E existem 7 formas para você ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, crer em Jesus Cristo e aceitar a salvação, pois o Espírito Santo, ele é dado a quem crê. Então, não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo se ela não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Jesus tem que ser o Senhor
o Salvador da vida dela. Isso não tem negociação. Então Jesus precisa ser o Senhor da vida dela. E para Jesus ser o Senhor da nossa vida, tem que haver a entrega da nossa vida a Cristo. Segundo, pedir a Deus com fé para ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus dá generosamente quando você pede: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Moisés disse assim, no dia que o povo tinha aborrecido muito a Deus, e Deus disse assim: Moisés, sai da frente desse povo, porque eu não aguento mais esse povo. E o Senhor disse para ele: eu vou fazer através de ti eu vou fazer uma grande obra. E Moisés disse: não, Senhor, o que vão falar do Senhor? E o Senhor disse: tá bom, então vou enviar meu anjo para caminhar com vocês. E Moisés disse: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E quando eu vejo isso, eu sei que a presença de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Sabe, subir no púlpito e falar coisas bonitas é uma coisa. Agora, subir no púlpito cheio da presença de Deus é outra bem diferente. Eu não quero me arriscar a subir no púlpito ou entrar aqui na oração e não estar cheio de Deus, cheio da presença de Deus. E entenda, eu não quero ser cheio da presença de Deus apenas para estar publicamente com as pessoas. Eu quero estar cheio de Deus até quando eu estou assinando um contrato, até quando eu estou cuidando dos meus negócios. Eu quero ser cheio da presença de Deus quando eu estiver numa reunião com qualquer pessoa aqui dessa terra. Eu quero estar cheio do Espírito Santo quando eu estou com a minha família em casa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo quando eu estiver numa roda de amigos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja. Eu quero ser cheio do Espírito Santo na rua. Eu quero ser cheio do Espírito Santo quando eu estou lá gravando, dentro do estúdio. Eu quero ser cheio do Espírito Santo num restaurante. Eu quero ser cheio do Espírito Santo aonde eu estiver. Eu quero ser cheio de Deus na minha vida. Então, nós temos que pedir a Deus. Terceiro, busque uma vida santa, removendo pecados, mágoas e falta de perdão. Isso é essencial para a nossa vida. Pedir perdão a Deus pelos nossos erros. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que estar sempre nos rendendo a uma vida santa, porque Jesus disse que aquele que o ama iria guardar também os seus mandamentos. Está escrito também em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu também sou santo. Então a pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ter uma vida de santidade. Ela precisa abandonar a mentira, ela precisa abandonar o ódio, ela precisa abandonar a raiva, ela precisa abandonar, a maledicência, ela precisa abandonar a imoralidade, ela precisa abandonar as mentiras. Ela precisa abandonar essas coisas, ela tem que ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida que seja uma vida entregue a Deus. Aí você talvez diga assim, porque algumas pessoas se ofendem quando a gente fala de viver uma vida santa, porque elas dizem, isso é impossível de viver, isso só alguns conseguem viver, todo mundo tem pecado, todo mundo tem erro. Eu concordo com você, eu não sou perfeito, não tem ninguém nessa terra que seja perfeito. Nós precisamos tanto da misericórdia de Deus, mas isso não nos isenta de procurar agradar a Deus. Isso não nos isenta de fazer a vontade de Deus, de procurar largar os erros, as sujeiras. Sabe, porque, gente, o mundo está sujo. E se a gente não se cuidar, a gente acaba se sujando também. É por isso que nós precisamos constantemente ser cheios do Espírito Santo, para o Espírito Santo lavar a nossa vida, para o Espírito Santo nos purificar, para o Espírito Santo nos libertar de maus pensamentos, nos libertar de atitudes erradas, nojentas, tóxicas. A quarta coisa é orar e esperar com fé a manifestação do Espírito Santo.
E volto a dizer, isso pode incluir a manifestação do Espírito Santo em línguas estranhas, que é o dom de línguas. Eu ontem respondi uma pessoa que me perguntou sobre o batismo no Espírito Santo, por que ela não conseguia? Eu disse para ela que é necessário buscar e estar em ambientes onde as pessoas busquem mais de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes, num culto, eu vejo isso, tem o momento da palavra, tem o momento do louvor, tem as orações que são feitas, mas não tem aquele momento de busca. Sabe, aquele momento onde a pessoa busca Deus para receber o batismo do Espírito Santo. Eu acredito que toda igreja tem que ter esse momento. Sabe, o momento de buscar o batismo do Espírito Santo, o momento de buscar mais a presença de Deus, porque é a presença do Espírito Santo que vai energizar o nosso espírito. É a presença do Espírito Santo que vai nos fortalecer. E você sabe, gente, esse mundo que a gente vive não está de brincadeira. Sabe, esse mundo que a gente vive quer nos bater de uma maneira, sabe, a nos calar, quer nos bater de várias maneiras para que a gente viva entristecido. Então, é a presença do Espírito Santo na nossa vida que vai nos fortalecer para os bons momentos e para os momentos maus também. E entenda, eu não estou falando isso para quem vive dentro de uma igreja, estou falando isso para todos. O médico tem que ser cheio do Espírito Santo, né? O deputado que serve a Deus tem que ser cheio do Espírito Santo. O empresário que tem muitos funcionários tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não importa, nós precisamos do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. A quinta coisa que nós precisamos para sermos cheios do Espírito Santo é ter um devocional. Você sabe, eu estou sempre falando dos meus livros, não é? Porque esse como é que eu posso dizer? É o trabalho também que Deus me deu, falar dos meus livros, certo? Eu não sou sustentado por uma igreja, então eu tenho livros, eu tenho várias coisas, porque hoje, enfim, temos N responsabilidades. E eu sempre digo para as pessoas, antes de você ler os meus livros, pega a Bíblia, lê a Bíblia e depois você pega os livros. Por que eu digo isso para as pessoas? Porque os meus livros podem conter erros, porque foram escritos por uma pessoa humana. Agora, a palavra de Deus não tem erro nenhum. Você pode acreditar nela. E um detalhe, a palavra é 100% comida espiritual. 100% comida espiritual. Então você tem que ter um devocional, de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias. Sexta coisa, jejuar e se afastar das más influências. Gente, eu tenho falado muito de jejum nesses dias, inclusive o propósito que eu vou começar amanhã, vai ser um propósito de jejum, porque Deus tem me tocado muito que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, certo? E precisamos buscar Deus, e o jejum é um meio, sabe, de você se aproximar de Deus, através da oração e do jejum, são duas coisas. Eu não sei se você ouviu a minha live que eu ministrei ontem, mas eu falei que o jejum é como um segundo motor, né? A oração é um motor e o jejum é como um segundo motor. É por isso que eu acredito que nós precisamos jejuar e se afastar das más influências. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a internet tá cheio de pessoas boas e de pessoas que você tem que ter cuidado ao ouvi-las. Por quê? Porque às vezes elas vão, de alguma maneira, colocar dúvida na sua fé, elas vão lhe desanimar, lhe entristecer, porque elas vão falar só de assuntos negativos. E eu vou dizer uma coisa para você, o que tem de gente hoje que fica falando mal dos outros para tentar crescer à custa dos outros, tem muito. E nós precisamos ter discernimento, porque não é tudo que se ouve que é verdade. Eu acredito que antes de você falar de uma pessoa, você tem que conhecer aquela pessoa. É impossível falar de você se eu não te conheço. Às vezes eu te conheço só de ouvir falar. Mas quando eu conheço você pessoalmente, muda completamente a minha perspectiva de você. Então nós temos que, sabe, tem coisas que é falado que não é verdade.
Mas você só vai saber que não é verdade se você confirmar se aproximando daquela pessoa. Cuidado para não contaminar o teu coração. E a última coisa é estar aberto e disposto a receber o Espírito Santo com mais ousadia e sem medo, confiando nas promessas do Senhor para a sua vida. Então, meu conselho para você que quer uma vida mais próxima do Espírito Santo é se entregue a Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo, porque isso vai fazer diferença em toda a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91. Quero também falar para você da nossa campanha de oração, nosso propósito, né? Que vamos começar amanhã. Olha só, é a oração da vida extraordinária. Aqui vão ser 21 dias. Você vai marcando aqui. E tem 7 áreas: espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. 21 dias. Eu estarei orando, profetizando, apresentando diante de Deus às 6 da manhã às 18 horas. Vai começar amanhã esse propósito. Você pode baixar gratuitamente lá no meu site www.vinicius7.com.br. É gratuito para você baixar, tá? E, eu não consegui baixar, o que eu faço? Pega uma folha em branco e faz as 7 áreas, certo? As 7 áreas que estão aqui e vamos apresentar diante de Deus por 21 dias. Aí um detalhe, nesses 21 dias procure estar ao vivo comigo. Eu vou diminuir o tempo da oração para 15 minutos, para que todos possam estar do início ao fim das orações comigo. E se tiver um dia que eu não conseguir, que eu me atrasar ou que eu entrar no trabalho, daí ora depois, tá? Não tem problema. Mas sempre que você puder, você vai entrar ao vivo comigo, em nome de Jesus, certo? Eu vou convidar você a participar desse propósito. É o que Deus colocou no meu coração e eu estarei em jejum. Se você quiser entrar em jejum comigo, você entra. Se você não puder, só ora, mas eu estarei os 21 dias em propósito de jejum. Eu vou ter que alternar os meus jejuns porque eu preciso de energia, enfim, né? Mas eu sempre vou tirar uma refeição, ou vou tirar um café, ou vou tirar uma coisa que eu gosto muito. É o meu propósito de jejum. Eu vou estar os 21 dias aqui, batendo, sabe? Porque eu creio numa vida extraordinária por meio de Jesus, certo? Então convido você a participar, vai começar amanhã às 6 e 7 da manhã e você é nosso convidado. Você pode baixar gratuitamente ou, se não conseguir baixar, né? É que se você baixar, depois você pode colocar aí no seu quarto de guerra, no seu quarto de oração, tá? Essa planilha aqui da vida extraordinária. Muito bem, eu quero agora orar por você, quero te abençoar. Hoje eu estarei ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, certo? Estarei ministrando inclusive no final do culto sobre pessoas doentes fisicamente e emocionalmente. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Amém? Eu não curo ninguém, nem uma dor de cabeça, mas Jesus cura. E eu estarei fazendo essa oração especial hoje por doentes físicos e pessoas que estão doentes dentro da alma, nas emoções. Eu convido você a estar junto comigo, certo? Hoje, inclusive, vou ministrar uma palavra muito poderosa. Hoje, tanto você que vai escutar online, quanto você que vai estar no presencial, vai valer a pena. Pode ter certeza. Amém? Salmos 91. Eu tenho que me hidratar, tomar um pouco mais de água. Ultimamente é uma ordem para mim. Salmos 91, deixa eu declarar, diz assim: e você que está aí ao vivo comigo, eu quero pedir que você compartilhe não com 10, mas com o máximo de pessoas que você puder agora essa oração. Amém? Você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa oração agora. Em nome de Jesus Cristo. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra para o Luiz. O Senhor está curando teus pulmões. O Senhor está operando um milagre no teu pulmão agora. Seja tocado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para Solange. Solange, o Senhor te visita nessa hora. E sabe o que o Senhor me mostra, Solange? O Senhor me mostra uma restituição que vai acontecer na tua vida. Uma restituição de algo que foi perdido de forma injusta. O Senhor vai trazer uma restituição na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que trabalha numa empresa ou num lugar que o número 1000
faz parte do logo dessa empresa. Deus está visitando, destravando contratos, abençoando você nesse lugar, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, e também quero liberar uma palavra para o Dr. Roberto. O Senhor te visita nessa hora, Roberto, e o Senhor está tirando coisas que estavam, tirando a tua paz. Eu não sei se era um processo que você estava, ou se é algo que você estava, isso estava lhe incomodando. O Senhor está te dando vitória e você vai ver movimentações disso nos próximos dias, em nome de Jesus. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo, terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Tem muita gente com dores nos braços aqui. Ombros, braços. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Cada pessoa, meu Pai, que está sendo visitada pelo Teu poder, que está sendo tocada pela Tua graça. Senhor, que neste momento ela receba um toque sobrenatural do Senhor. Que ela receba um toque sobrenatural do Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus. Todo tipo de infecção, de alergias, de câncer, de feridas, todo tipo de problemas no sangue, na pressão. Eu oro pela cura total e completa dessa pessoa no nome de Jesus. Jesus, é Tu que cura. E eu oro por milagres na vida dessa pessoa. Eu oro por milagres. Senhor, aquele que crê, aquele que está invocando o nome de Jesus agora, eu declaro saúde sobre a tua vida, que haja saúde sobre você. Senhor, nós oramos também para que todo mal que avança contra a nossa vida, que por 7 caminhos bata em retirada. Eu oro quebrando completamente todo tipo de ataque das trevas contra a nossa vida, contra a nossa casa. E declaramos, Pai, que estamos protegidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Cremos que estamos guardados de todos os lados pelo Senhor. Tu és fiel, Tu és poderoso. Livra-nos do mal, livra-nos da maldade e abre portas, Pai. Eu oro para que portas se abram, eu oro para que milagres sejam liberados e oro também para que a justiça divina se manifeste em favor dessa vida, em favor da sua casa, em favor dos seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Que todo o mal, Senhor, que tem se levantado contra a vida dessa pessoa não prevaleça, mas que o Senhor dê força para ela, que o Senhor dê coragem para ela, que o Senhor dê um ânimo novo para ela, no nome de Jesus Cristo. Abençoe sua família, abençoe sua semana. Eu apresento diante de Ti cada oração que está sendo colocada aqui nos comentários, cada pedido, cada clamor, cada lágrima, cada pai que ora pelos filhos, cada mãe que está orando pelos filhos, cada esposa que está orando pelo seu marido. Senhor, visita com Teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. O Senhor te visite. Compartilhe essa oração. Às 9 da manhã, eu espero você ou no presencial ou no online. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Até mais.